Oi, 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 rainhas e reis, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu cantinho, ao meu canal, onde aqui a gente aprende sobre desenvolvimento pessoal, lei de atração e espiritualidade. E o tema de hoje é um tema bastante importante, gente, que eu trouxe aqui, a média das 5 pessoas que você convive, que infelizmente atrasa a sua riqueza. Você vai conhecer agora essas 100 pessoas e quando você menos pensar, é as pessoas que você nem imagina que estão justamente ao seu redor. Eu não estou falando de pessoas seguidores, de inscrito ou de rede social. São pessoas que convivem diretamente com você. Essas pessoas, justamente essas, vocês vão perceber, quase todas têm algo em comum, mas tem 5 delas, se você convive com 5 delas, são as pessoas que mais atrasam a sua prosperidade, ou seja, seus sonhos, suas riquezas e por aí vai. Então, é importante a gente perceber, assim, porque isso acontece com todo mundo. E é cientificamente comprovado que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. 5, gente. E eu sempre falo aqui, acho que na maioria dos vídeos eu sempre falo que o ambiente interfere muito, as músicas interferem muito, mas as amizades, gente, começou o ronquidão. As amizades, gente, pode ter certeza, é uma das coisas que mais influencia. Eu falo isso assim por conta própria, porque quando eu era mais jovem, infelizmente, né, eu não tenho vergonha de falar, gente, eu gosto de falar tudo que eu já fui, tudo que eu sou hoje, o que eu pretendo ser no futuro. Por quê? Não só para que se obedecer, mas que vocês percebam que assim como eu, todo mundo erra, todo mundo procura sempre melhorar, melhorar, entendeu? E assim, que ninguém é perfeito, gente, mas a gente tá aqui para evoluir completamente, né? A cada dia, é um processo, né, gente? É uma etapa, são etapas, a gente vai vencendo uma a uma. Então, quando eu era bem menor, gente, eu me juntei com os amizades lá, sabe? E eu me lembro que minha irmã, ela sempre foi muito, assim, centrada. A minha irmã mais velha foi bem dizer que nos criou, né? Porque minha mãe na época era muito submissa e meu pai espancava muita gente na época. Esse povo dos interiores, a gente sabe como é bruto, nossa senhora. Então a gente pegou por muita pressão, é assim que a gente foi criada muito presa demais. Eu acho que é pior, eu não aconselho isso a ninguém, porque quando a gente cresce, um adulto assim, com muitos traumas, com muitos bloqueios, é muita coisa, gente. É muita coisa que eu preciso trabalhar em mim. É por isso que eu sempre falo aqui para vocês que assim como eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com vocês. A gente está aqui numa teia energética. Estamos juntas, gente, juntas e conectadas aqui para isso, né? Para a gente crescer, ser rainha e deixar essa vida aí, essa outra vida aí que a gente deixou para trás, mas que para a gente não tem mais importância hoje, né? Só o que sirva de exemplo. E na época eu comecei a andar com umas menininhas lá. Aí, olha a cabeça de jovem na época, acho que eu tinha 17, 16 anos, mais ou menos. Comecei a beber, só que eu sempre fui um pouco esperta. Eu bebia e jogava metade fora da cerveja, gente. Só que, ó, gente, a gente não tem sabedoria quando a gente bebe e vai pelos outros. Eu não estou dizendo aqui que não é, que é errado beber, mas na época eu fui por influência, não fui por meu gosto. Eu acho que até para a questão de beber, você tem que beber de formas, como é que eu posso dizer assim, não só intencional, mas assim, pouco, nada que te faça vergonha. E na época eu teve uma época que eu lembro que eu bebi, eu fiquei rodadinha, gente. Nossa, se fosse para alguém fazer coisa comigo, tinha feito, viu? Com toda certeza. Mas é isso, né, gente? A gente, quando é jovem, não tem muita percepção sobre essas coisas, né? Aí, na época, eu comecei a beber. Minha gente, olha o que a gente tinha, olha o cérebro. A gente repartia um menino, uma ficava, depois a outra ficava, depois. Olha, quando eu lembro que eu fiz. Ai, Jesus, era cada loucura que eu fiz na época, quando eu era nova. Muito especial. A minha irmã perceber que a gente estava indo pelo mau caminho, né? Esses caminhos assim que Deus, que pai, nem minha mãe me ensinou, né? Então, foi aí quando eu acordei para a vida. Então, eu realmente me afastei dessas pessoas, que elas eram pessoas tóxicas, eram pessoas com comportamento nada a ver com o que meus pais me ensinou, valores e princípios de respeito, de reputação, de você, de fofoca. Minha gente, é tanta das coisas, nossa senhora, quando eu me lembro. Aí na época eu me afastei, elas acharam ruim, viu? Acharam ruim, né, que eu era essa crescer santa, mas
Gente, às vezes separação dói, dói, mas lá na frente a gente vai entender o porquê, né? Mas tudo tem um porquê. Então, assim, eu agora vou falar que as 5 pessoas que realmente sabota a sua riqueza. E vou dizer algumas, como é que eu posso dizer, algumas dicas para que você não precisa, é o que eu estou dizendo. Não existe uma solução drástica, você não precisa se afastar dessas pessoas. O máximo que você pode fazer é evitá-las. Gente, a gente não tem como cortar laços com família, gente, é impossível. Ou se você for morar no deserto e não conversar com mais ninguém. Só se for isso. No meu caso, não é bem assim. Então, assim, a primeira pessoa que eu vou falar aqui é o acomodado satisfeito. Gente, o acomodado satisfeito, eu acho que é um dos que mais, acho que quase todo mundo tem na família. Na minha família, acho que eu diria que é umas 2 irmãs minhas. E assim, eu sempre fui muito, desde criança, gente. Por mais que eu fosse pessimista de um lado, o outro lado eu sempre dizia que eu sempre vou ser algo melhor, que eu sempre, que eu, assim, desde criança eu dizia que queria ser empresária, que isso, que aquilo. Só que, na medida das minhas amizades, né, eu fui cortando pelo lado errado, mas mesmo assim, gente, eu nunca desejei. Tanto que eu comecei a estudar para concurso, tudo mais, essas coisas, né. Então, assim, aí pronto, foi onde eu vi. E assim, eu escutava muito dizendo assim, toda vez que eu dizia que queria ser empresário, que queria ganhar melhor, que, por exemplo, se eu ganho 2 mil, eu queria ganhar assim. Eu sempre escutava muito, principalmente minhas irmãs, às vezes eu escutei dizendo que não tem capacidade para passar concurso, que eu não tenho capacidade para isso, para aquilo. Então, assim, pessoas acomodadas, elas acham que só aquilo tá bom, mas que se a gente quiser mais, a gente que é egoísta e a gente que é gananciosa. Eu percebo muito isso, gente, porque eu quero uma casa maior, o povo diz que eu sou ingrata, que isso, que aquilo, que eu quero um carro, que eu já tenho, né, gente? Eu já mostrei a vocês um carro aqui, mas o dos meus sonhos não é esse. Mas não quer dizer que eu não esteja grata. As pessoas às vezes confundem, e muitas das vezes eu tenho que explicar. Só que chega um momento que você não precisa mais dar explicação, você mostra resultado, e é isso, gente. É uma coisa certa. Não tem que convencer ninguém, porque não adianta. Então, acomodado assim vai dizer: eita, mas ela é gananciosa, tá bom até aí, pra que tudo isso? Ah, uma coisa que eu escutei muito minha mãe dizia muito isso, acho que até hoje diz, é quem quer o muito, nem o pouco. Então, assim, sempre tem algo por trás dessas frases, gente. E na maioria dessas frases que a gente escuta muito desde a infância, carrega muitas crenças, e é crença que te sabota de verdade, e faz você acreditar. Então, a primeira pessoa que vai te sabotar é o acomodado, é aquele que para ele tudo tá bom, tudo tá perfeito. E eu não estou querendo dizer que para ele pode estar bom, mas para você pode não estar. E não quer dizer que você não seja grato, não entenda da forma certa, viu? Quer dizer que você sonha bem mais que aquilo. E não é pecado sonhar, gente. Eu acho que o que é pecado para mim, eu acho que é a forma que você trata as pessoas, é a forma como você quer chegar lá, pisando em pessoas. Aí realmente não é o certo, né, gente? Então, a primeira pessoa é o acomodado satisfeito, é aquele que está satisfeito com tudo, né? Ai, tudo bem. Segundo, e o invejoso silencioso. É, o invejoso silencioso é um dos piores, viu? Esse tem, viu? Principalmente nas amizades. É aquele que chega para você por exemplo, eu passava muito isso quando eu passei no concurso, por exemplo. Eu escutei muita gente dizendo: eita, Rose, você merece. Ah, escutei também dizendo assim: eita, ela teve sorte. Será que foi sorte? Será que não foi estudo junto com Deus no meio? E, claro, eu acreditar de verdade, que joguei para o universo, é lógico. Eu acho que é uma mistura de são várias coisas, né? Só que quando você diz assim, eita, ela teve sorte, ali, aquela frase ali, tem um pontinho de inveja, tem um pontinho de dúvida, ou de que você não mereceu aquilo, que outras pessoas mereciam. Eu escutei muito dizendo que eu não era tão estudiosa, e como é que eu consegui passar, e outras pessoas que é mais estudiosa que eu, não passaram, né? Mas a gente vai deixando, né? Vai deixando, o importante é a gente, é não filtrar, né? Não absorver. Isso é um dos segredos, né, gente? É não absorver. Eu sou uma pessoa que eu filtro, mas deixo passar. Então, assim, eu sempre fui muito sonhadora, muito, né? Tanto que eu escutei já muito mais dizendo que meu esposo é um dos exemplos também, que falava muito que eu era sonhadora demais, sonho alto demais, às vezes é perigoso e tal, mas é assim mesmo, gente. Então, o segundo é o invejoso silencioso, viu? Geralmente é aquele que se disfarça achando que sua evolução é perfeita, que você acha que ele está torcendo por você, mas lá no fundo, tem aquele ditado que diz assim, que a inveja e a felicidade incomoda muito mais do que a tristeza ou do que os problemas, e é pura verdade.
É esse negocinho que incomoda. Tu quer ver incomodar uma pessoa, não é quando você tá doente, não, é quando você tá feliz, quando você tá progredindo. Aí você vai ver. Você vai ver um bocado de gente se afastar de você, ou o contrário, se aproximar de você por interesse. Ave Maria, eu já tive amizade por interesse, que misericórdia, cortei logo. Mas eu sou muito, eu era, não sei se eu sou ainda, né, gente, mas é isso. Eu sempre fui muito besta, sabe? De acreditar demais nas pessoas. É um dos pontos que o povo diz que eu tenho muito forte em mim, é porque eu tenho muita bondade e acredito às vezes demais nas pessoas, né? Isso eu estou melhorando a cada dia, a infiltrar pessoas, né? Então vamos para a terceira pessoa, né, gente? Que é o pessimista crônico. Esse é o pior. Nossa Senhora. Em tudo ele vê dificuldade. É impressionante. Se você diz, vai fazer um concurso. Não consegue não. Os concursos de agora, o povo compra metade, é tudo, o povo, é tudo falcatrua. Realmente tem, gente, falcatrua, com certeza. Mas se a gente for nessa, tudo tem falcatrua, gente. Olha, tudo. Tudo tem falcatrua. Não tem aquele ditado que diz assim, o jeitinho brasileiro. Pois é, jeitinho brasileiro é falcatrua. Na maioria das vezes é isso, é passar na fila na frente do outro, querer um benefício burlando o sistema. Gente, olha, se for dar exemplo aqui, tem exemplo com força, assim. Então, assim, às vezes o pessoal julga muito os outros, principalmente o governo, mas aqui suas atitudes também não estão sendo um pouco desonestas também, né? Às vezes eu vejo que o povo fala muito, que o governo presta, mas começa por você também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que eu via muito. Eu digo na minha própria família que tem, né? Principalmente na família do meu esposo. Tinha pessoas que ganhava o benefício, mas não estava doente. Então, ficou ganhando o benefício, se afastou, mas não estava doente. Então, burlou o sistema. E uma coisa ele diz, gente, tudo que a gente faz aqui com mentiras, uma hora, é, é certo, assim, uma hora cai por terra. Minha mãe sempre diz, tudo cai por terra, a verdade sempre prevalece. E foi mesmo, passou-se 10 anos essa pessoa afastada, só comendo dinheirinho. Depois de 10 anos, o INSS chamou, meu filho, chamou e bloqueou tudo. Ou voltava a trabalhar, ou então, né, o que a pessoa fez? Não quis voltar a trabalhar mais, porque já estava acostumada a ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Então, então, assim, se você for analisar, isso também é uma desonestidade, entendeu? Também é. Entendeu? Sim, gente, já estou trocando aqui as bolas, mas é assim mesmo. Sim, aí, como eu já falei a vocês, o pessimista crônico também é um dos que atrapalha demais. Então, assim, gente, o conselho que eu dou, quando você vê uma pessoa pessimista, que tudo não dá certo, tá difícil, ai, o mundo tá muito difícil. Quando eu fui mãe, muito antes de ser mãe também, outro exemplo que eu vou dar aqui a vocês, ixi, Maria, escutei, minha sogra foi uma. Mulher, não tenha filho não, esse mundo tá perdido, não tá prestando mais não, isso e aquilo. Só que, gente, sempre foi meu sonho ser mãe. Eu sei que tem desafios, eu sei que tem vantagem, tem desvantagem, mas eu precisava passar por aquilo para entender o que é ser mãe. E eu não me arrependo da minha decisão, gente. Assim, é maravilhoso ser mãe. Eu concordo que também o povo às vezes romantiza demais ser mãe, não é todas essas coisas. É lógico que a gente ama nosso filho de coração, minha filha eu amo de coração, e acho que é ela que está sendo meu combustível para não desistir dos meus sonhos. Eu acho, com toda certeza, acho que ela veio para me acordar cada vez mais, porque acho que eu estava dormindo, né? Vai lá saber, né? Tudo tem um propósito. Eu acredito que tudo tem propósito. Não sei porquê, mas eu acredito. Vamos para a quarta pessoa, o pessimista emocional. Vamos dar um exemplo assim. É, não, gente, eu errei. É o manipulador emocional. Esse daí geralmente são os companheiros, os maridos, namorados. Na maioria das vezes, gente. É sempre aquele que vai te manipular, vai te chantagear e vai fazer você desistir dos sonhos, né? A maioria diz muito bem assim, ó, o manipulador. Se você me amasse, você não faria isso. Você deveria ir por outro caminho. Não sei o quê. Então, assim, ele vai fazendo uma apanhada assim, de palavras que faz você se sentir errada. E eu, gente, eu confesso a vocês, no começo meu esposo foi assim, e eu não percebi. Eu não percebi. Aí depois, quando a gente vai começando a se amar mais, a se observar mais, eu conversei isso até com ele, eu disse, você tá tentando me manipular. Só que na época ele achou ruim, viu? Mas hoje não, hoje, graças a Deus, ele mudou demais, assim, sabe? Às vezes eu acho que muita gente é manipulador pela forma que foi criada.
sabe? E ele foi muito criado assim, com muitos homens, só com mais homens, sabe? Aí já sabe, né? Que a coitada da mulher no meio de homem é nada, né? Com esse corpo foi criado assim, inclusive são todos, né, gente? A criação de cada pessoa é muito diferente, mas hoje, graças a Deus, ele melhorou demais, assim, em relação à manipulação, ele não tem mais, mas eu vejo que ainda tem muitos casais, assim, que às vezes é manipulado, na minha família também tem, por exemplo, meu cunhado às vezes não deixa minha irmã usar um vestido. Isso pra mim é manipulação também. Gente, existe vários tipos de manipulação. Eu acho que manipulação é só aquela pessoa ruim que vai matar, que vai, sabe? Não é isso. Tem vários tipos de manipulação, entendeu? Então não deixava ela usar vestido. Até hoje ela não usa nem vestido, que é idiota. Ah, foi manda na roupa da pessoa agora, é? Eu, hein? Ah, foi. Tipo, minha irmã, uma linda, tipo, por cima que vestido deixa a gente assim mais. Não sei, eu acho que deixa a gente mais feminina. Não é obrigado a você usar vestido em tudo, né? Tem lugares que não é bem adequado, né? Mas mandar na rua da pessoa, mas eu sei por que é isso. É porque, como tem um ditado, diz, quem trai, as pessoas que mais desconfia. Eu já percebi isso, né? Mas é isso, minha gente. Isso daí é o manipulador emocional. Ele te chantageia emocionalmente e faz você voltar, ou o contrário, não faz você nem avançar. Lembra de outro exemplo do assistente social minha, que eu terminei, graças a Deus, eu estou feliz, eu terminei minha faculdade, consegui concluir. Ave Maria, pensa, foi uma luta, viu? Foi uma luta, mas foi uma luta boa. E ela tava contando a história dela. Ela foi casada há 20 anos. 20 anos, viu, gente? Isso é manipulação das braba. Aí ela criou os filhos e ela sempre dizia, antes, assim que ela casou com ela sempre dizia: Ó, amor, não sei o quê, eu vou voltar a estudar e eu quero realizar os meus sonhos. E ele achava que era mentira, porque, né? Eles casaram. Ela começou a ajudar ele nos negócios lá dele, e ela que sempre servia ele em tudo. Era quem administrava os negócios, eles tinham um negócio, acho que era de vender carro, agiota, alguma coisa assim. Isso, os tempos foi passando, e aí chegou o momento que ela criou os filhos. Ela se dedicou aos filhos, gente, querendo ou não. Mas aí quando fez 20 anos, ela disse, pronto, agora chega, ela falou com os filhos que já estavam tudo casados, saiu tudo de casa, ela disse, agora eu vou correr atrás dos meus sonhos. E assim ela fez, viu? Mulher de palavra ali, viu? Aí ela pegou, começou a estudar. Aí nisso foi mudando. No que ela começou a estudar, foi saindo de casa todo dia, todo dia. Sabe o que o marido dela fez? Gente, eu fiquei beijo ela me contando. Ele cortou os cartões de crédito dela, tudo, e deixou ela sem dinheiro. E o dinheiro não era só dele, era dela, era dos dois. E se for os dois que construiu, o que que era só? Ele bloqueou, né? Aí é o tal do manipulador, né? Aí pronto, aí foi achando ruim, porque ela estava começando a crescer. Eu acho que o medo dele, sabe, qual era que ela mudasse. Mas ela não mudou, gente. Ela só estava correndo atrás dos sonhos dela, só isso. O que tem de errado dessa mulher querer estudar? Aí, isso ela já tem uma certa idade, viu, gente? Mais de 40 anos. Ela começou, voltou a estudar, fez faculdade, se formou em assistente social, que era a minha assistente social que me ajudou na minha formação. E nisso, um certo dia, um belo dia, ela já estava começando a fazer faculdade, ele com novos amigos, novos conhecidos e tudo mais. Ele ligou simplesmente e disse para ela pegar as coisas dela. Se separou dela, porque não aguentou, gente. Não aguentou a mudança dela. Agora, a mudança de quê, gente? A mulher não mudou em nada. Simplesmente ela só correu atrás dos sonhos dela, para você ver como é complicada a manipulação. Tem pessoas que se deixam levar e passam o resto da vida frustrada. Por quê? Ou frustrada, veja, que é o exemplo para tudo. Por quê? Porque às vezes paga um preço muito alto pelas escolhas, né? Ela, graças a Deus, acordou, porque eu acho assim, gente. Sonho não tem idade, gente. Não tem idade. Pronto, minha cunhada também se separou do meu cunhado agora há pouco, voltou a estudar também, graças a Deus. Então eu noto que tem muitas relações que são tóxicas, que as mulheres só acordam quando se separam ou quando tomam uma decisão. Na maioria das vezes, infelizmente, é sempre assim. É por isso que às vezes o povo critica e diz, a fulana tá tão bonita depois que se separou, mas por quê? Porque às vezes, quando estava com ele, né? Ele podia ser um manipulador, ela não tinha forças para se cuidar, aí são várias vertentes, são muitas situações que engloba o manipulador. Então, ele pode ter certeza, ele atrasa de verdade seus sonhos. Então, perceba isso. E aí, uma decisão sua, ou você, não sei, vai de cada um, ou você vai tentando mudar, ou você mesmo vai mudando, e você vai vendo como é que vai acontecendo as coisas, viu, gente? Mas infelizmente, é a quarta pessoa que atrasa a sua prosperidade, é o manipulador emocional. E o quinto, que é o mais conhecido, que o povo fala muito assim, que o inferno está cheio, o povo diz bem assim,
Por dizer assim, de boas intenções o inferno tá cheio, é verdade. Aqui é o bem intencionado, é o destruidor de sonhos. São aquelas pessoas que a gente mais ama, vou dar um exemplo como pai e mãe, e é verdade. E eles dizem bem assim, porque assim, eles projetam os seus medos e suas limitações na gente. Eles têm tanto medo de algo que projetam dos filhos aquele medo e trava os filhos. E eu noto que tem muito isso em família, que os pais travam os próprios filhos pelos medos deles, entendeu? Uma coisa, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. O pai ou a mãe diz assim: "Ah, faça concurso que é mais seguro". Eu mesmo escutei muito isso, viu? Demais. Acho que foi por isso que eu cresci achando que concurso era a única opção. E não é, gente, não é. Agora vai, como eu sempre falo, vai de cada um querer os seus sonhos. Os sonhos são os seus, você vai saber a sua escolha perfeita. Eu realmente nasci com o espírito de empreendedora, gente. Só que, infelizmente, deixei para lá, porque eu fui criada em uma família que concurso era a única opção, era o mais seguro, que é isso, que é aquilo, que tá, né? Aí, assim, e às vezes até a mãe fala também, não, tenha cuidado, vai por aqui, não, arruma um emprego que seja mais seguro, como CLT, entre aspas, né? Porque, assim, eu vejo que o lado do empreendedorismo, a maioria das pessoas diz que a gente é louca, porque deixar isso, principalmente concurso, deixar isso ou aquilo por uma coisa que é incerta. Porque a gente sabe que o empreendedorismo você tem um mês que você ganha mais, tem mês que você ganha menos, mas é algo que satisfaz, é algo, é a melhor coisa da vida, eu digo a vocês assim, de coração. Você trabalha naquilo que ele gosta. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia bem assim: quando você trabalha no que gosta, você não trabalha. E é verdade. Quando a gente fala que a gente gosta, gente, o tempo passa que você nem percebe. É bom demais, não é bom demais. Então, assim, gente, os cinco são essas, né? Que é o bem intencionado. São aquelas pessoas que têm uma certa boa intenção, mas infelizmente destrói um pouco seus sonhos e atrasa você. Então, aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira é: evite esse tipo de pessoa. Você não precisa se afastar, nem cortar laços. Você precisa, o máximo, evitar. Quando for pessoas negativas que falar isso, aquilo que você não consegue, ou que isso, que aquilo, você faça assim, para você não ser chata, você vai concordando, sabe? Mas você não filtra para você. Você tem que observar seus pensamentos. Realmente é o que você acha de verdade? É o que você realmente acredita? Então, se é o que você não acredita, só coloca aqui, ó, e vai e deixa voar. Entra aqui, sai aqui. É mais ou menos assim que a gente fala no interior. Entra aqui, sai aqui, pronto. Então é isso, gente. Viva a sua vida. Porque olha uma coisa, eu digo, os seus sonhos são seus, não é deles. Uma coisa é certa, os são seus pais, os seus amigos é um, o seu é outro. Não deixe o povo paralisar os seus sonhos por coisas que, assim, interferem. E eu, como eu falei, essas cinco pessoas são as cinco pessoas que, infelizmente, automaticamente vai, assim, sugando sua energia, gente. Porque, ó, energia é sério, gente. Energia é real. Esse negocinho que eu não acreditava, mas é muito real. Então, assim, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês e que vocês percebam esses tipos de pessoas e não deixem elas destruir os sonhos de vocês, tá certo? Como eu falei aqui, tudo existe solução, gente, desde que a gente esteja determinada a fazer e mudar a nossa própria vida, viu? Então, beijos de luz e até logo. Tchau!